Hoje eu vou falar para você sobre um assunto que poucos de vocês sabem. E se sabem, muitas vezes fingem que não sabem. Vamos lá, vamos falar sobre o livro de Tiago, no capítulo 2, e o que ele nos representa. Meus irmãos, como creste em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais acepção de pessoas. Por exemplo, se na vossa reunião entrar algum homem com anel de ouro no dedo e com trajes de luxo, e entrares algum pobre entrajado, ou seja, com roupas de pobre, e atentares para os que têm os trajes de luxo, ele dissertes, assenta-te aqui em lugar de honra, e dissertes ao pobre, fica-te em pé, ou assenta-te abaixo do estrado dos meus pés. Não estáis fazendo distinção entre vós mesmos, e não vos torneis juízes movidos por maus pensamentos? Então, nós entendemos que o texto está se referindo à acepção de pessoas que existe dentro do templo, principalmente desses templos que visam os dízimos, visam o valor arrecadado, né? Isso nós estamos cansados de ver, não preciso nem ficar falando. Cada um de vocês que é crente há mais de um ano aí já vivenciou situações como essa. Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Deus prometeu aos que o amam? Vós, porém, desonraste o pobre? Não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome daquele... Está cheio de mosquitinho aqui hoje. Daquele a quem pertenceis? Todavia, se cumprires a lei do reino, encontrada nas Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis o bem. Se porém se fazeis acepções de pessoas, cometeis pecados, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Pois aquele que diz, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se não adulteras, mas matas, torna-se transgressores da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedai, com aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Presta atenção. Não a lei dos judeus, pela lei da liberdade. Então aqui não é uma exaltação à lei judaica, você que gosta de ficar seguindo lei judaica. Porque o juízo será sem misericórdia para aqueles que não usaram de misericórdia, e a misericórdia triunfará sobre o juízo. Meus irmãos, vamos lá, vamos entender para quem era a direção do Evangelho de Cristo naqueles tempos. Quando Cristo, um jovem rico, vai até Jesus, apoiado-se em suas obras da lei, e ele chega para Jesus e fala assim, bom mestre, o que farei eu para herdar o reino dos céus? E Jesus falou assim, tem cumprido a lei, né? Amar seu pai e sua mãe, tal. Sim, tudo isso tenho feito. E Jesus se alegra, porque ele era um cumpridor da lei. Mas aí Jesus oferece a graça a esse jovem rico. E ele diz ao jovem, então vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Vem comigo, vem viver pela graça. E a Bíblia fala que esse jovem, porque possuía muitos bens, ele se entristeceu e deixou a Jesus. Então nós vemos que nesse texto, o desejo pelas riquezas, o desejo pelo materialismo, né, pelo fato dele possuir muitos bens, estava tão impregnado no coração desse jovem que não valeu a pena, ao colocar na balança o ato de seguir a Jesus, não valeu a pena por causa das riquezas que esse homem tinha. E aí eu te digo, o Evangelho de Cristo era para os pobres, e isso que enfurecia os fariseus, isso que enfurecia a igreja local ali da época. Por quê? Porque era um evangelho pregado aos simples. Os ricos, o pessoal da alta classe, eles buscavam a destruição de Jesus, porque o Evangelho de Cristo, ele é baseado no desapego de uma vida carnal. Então a condenação para aqueles que buscam materialismo, a condenação para aqueles que buscam coisas materiais são evidentes nas Escrituras. Desde o livro de Mateus até Apocalipse fala-se de desapego. E o que acontece? O que acontece na história, né? Após a morte de Jesus, os discípulos começam a pregar, e a pobreza era sobre toda a terra. As pessoas não eram prósperas como são hoje, apesar de existir muita pobreza, mas naquela época não era todo mundo que tinha um carro de cavalo, de charrete para se locomover. A maioria das pessoas eram pobres, comerciantes locais ali, né, que nem dinheiro tinha, muitas coisas eram na moeda de troca, tipo uma galinha, 2 galinhas por um bode, e assim vai, né? Então nós temos que entender que o Evangelho é para os pobres. O Evangelho ele começa a se proliferar sobre a classe mais pobre. Os mais ricos
que consideravam-se mais inteligentes não iam às Escrituras por questões lógicas, humanas, né? Como Deus diz, a sabedoria do homem é loucura para Deus, e a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Então esses homens que se diziam sábios por causa da sua condição financeira e da sua condição muitas vezes até teológica, né? Um mestre da lei, por exemplo, que estava ali em posição de evidência tanto espiritual quanto financeira muitas vezes, né? Porque eles também eram pessoas bem-sucedidas, né? Andavam bem trajados e tudo mais, como Jesus descreve, né? A vestimenta muitas vezes dele, né? Da aparência e tudo mais. Então esses homens, eles odiaram o cristianismo porque o cristianismo aparentemente não era bonito, né? E tiraria essa glória da mão dos homens. O que acontece? A igreja começa a ser perseguida. Após isso, cara, cristãos morreram de inúmeras formas, chicoteados, queimados. Os judeus perseguiam os cristãos para os matarem, e os romanos, ao perceber que a multidão dos ricos se alegravam com a morte dos cristãos, que muitas vezes eram em áreas periféricas, né? Os romanos começaram então a perseguir e matar os cristãos. Porém, quando um cristão ele era condenado à morte, é isso que você precisa entender. Quando um cristão era condenado à morte, e ele era crucificado, ou queimado vivo, ou mutilado, né, ou espancado até a morte, os cristãos morriam glorificando. Então eles não negavam aquilo que criam. E o que é o maior medidor da fé real de uma pessoa? É quando ela é exposta à morte por aquilo que ela crê. Então a história conta que muitos se converteram com a morte desses cristãos. Do mesmo jeito que Jesus, né, quando ele morre por aquilo que ele crê, ele ressuscita, e então o coração dos discípulos se converte, né, porque até então eles o abandonaram, até então eles voltaram a pescar, até então os discípulos de Jesus não estavam convertidos. Mas quando Jesus morre e triunfa, então o coração dos discípulos se voltam nas ações missionárias a ponto de entregarem também a sua vida à morte, né? Então na morte desses homens houve muito triunfo, e a igreja começou a crescer em número e quantidade, até que alguns, até ricos, né, acabaram entendendo o evangelho e se convertendo. Eu não estou dizendo que não há salvação para rico, né? Tem uma história de uma mulher que tinha 7 filhos, ela era uma mulher romana de condição financeira muito boa, e ao se converter ao cristianismo, ela tem os seus 7 filhos mortos, se não me engano é Piedade, o nome dela, Felicidade, acho que é o nome dessa mulher. Tem a história dela aí no Google, que é uma história famosa. E ela perde os 7 filhos mortos para que ela negue a Jesus, e ela é morta por último, né, por ter crido em Jesus. E o que acontece? Nós vemos que essa mulher era de boa classe, condição financeira. Então não é que o dinheiro ele te condena, mas amar ao dinheiro condena. Ou seja, essa mulher mesmo tendo dinheiro, ela não se apegou a isso. Antes ela entregou a sua própria vida e mais, e dos seus filhos por isso. Mas o que acontece? Quando 300 anos depois dessas perseguições, vários imperadores governaram por Roma, cristãos foram mortos a rodo, milhares de milhares, um holocausto. O imperador Constantino, que estava ali para guerrear, ele vê o sinal da cruz, ele tem uma visão, né? Ele vê o sinal da cruz e teoricamente Jesus disse para ele assim, né? Sobre essa cruz vencerá. Eu sou contra essa interpretação, porque primeiramente Jesus não é pró-guerra, né? Nunca houve na história do cristianismo Jesus incentivando uma espada. Pelo contrário, ele pediu para Pedro guardar a espada quando Pedro corta a orelha lá do soldado. Então Jesus não era pró-guerra. E nós nunca vemos Jesus defendendo a imagem da cruz para se vencer alguma coisa. Então isso nós consideramos também que é uma outra heresia. Ou seja, a história conta como se ele tivesse essa visão, mas por conhecer as Escrituras eu identifico que foi uma estratégia política, já que Roma estava dividido e perdendo território, e já não era mais aquela potência mundial como há 300 anos atrás. E o que acontece? Ele precisava de apoiadores. Então o imperador ele se converte ao cristianismo. E ao se converter ao cristianismo, ele se declara o líder mor da igreja. Então olha só, ele era um guerreiro romano que não conheceu a Cristo, não se converteu genuinamente pela palavra, mas por apoio, ele era sanguinário, por apoiar, né, pelo apoio dos cristãos e o apoio que ele precisava, ele apoiou o cristianismo. E mais, aí ele decreta que o cristianismo passaria a ser a religião oficial do império, ou seja, mais ninguém poderia ter outra religião que não a religião cristã. Embora a história conte que ele nunca se batizou e ele só foi batizado após a sua morte, ele se batizou depois que ele morre, para você ver como que genuinamente ele não aceitou a Jesus, né? E ele continuou as suas guerras e tal, porém a perseguição dos cristãos parou. E muitos consideram isso como um ato triunfal, como se fosse um fôlego de Deus.
Mas eu considero de uma forma contrária. Nessa era, a igreja começou a morrer. A igreja começou a se desviar. Por quê? O que acontece nessa era? Constantino, então, inaugura um templo. E ele começa a levar de novo as pessoas para dentro desse templo. Certo? Nesse templo, são incluídos também a classe burguesa, né? Que agora são obrigados, de alguma forma, a frequentar esse templo, né? Esse prédio, essa igreja, né? E a classe burguesa começa a tomar conta das questões das escrituras, inibindo mais uma vez os pobres da palavra. Então dá-se início à igreja que você conhece hoje. Seja você um católico ou um protestante, a igreja prédio, né? Não a igreja antiga, não a igreja verdadeira, que era a junção dos santos, mas a igreja prédio, com toda a liturgia, com todos os segmentos, né? Com toda a padronização, ela dá-se início com a inclusão do imperador romano, que representava a política dentro da igreja, questões políticas, e também da inclusão dos ricos, né, que era a classe burguesa. Então nós vemos que o evangelho daí por diante, a igreja perseguida, ela passa a perseguir, e aqueles que conhecem as escrituras sabem que essa foi a queda da igreja. Esse foi o início do fim e o início do reinado do anticristo. Essa era a perseguição prevista de que o anticristo deveria se assentar no trono e governar, né? Então o início do governo do anticristo começa com a construção do templo e das liturgias da qual nós acreditamos hoje, que é Deus. Então, entenda comigo. Jesus falou lá nas suas palavras, né, em Mateus, Marcos, Lucas e João, quando ele ficou aqui para mostrar a sua existência, que nos últimos tempos haveriam muitos cristos, e dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Então hoje, quando você caminha pelas ruas, você passa por várias e várias igrejas, e você vê Casa de Deus, Caminho de Jesus Cristo, não sei o que Jesus, não sei o que Jesus, e você vai passando e as pessoas acreditam, não, ele está aqui, não, ele está ali. Então nisso se cumpre a palavra que Jesus disse, né? Nos últimos dias haverão muitos cristos e muitos dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, né? Então Cristo, na cabeça desses falsos, está em um lugar, em um ambiente, e Jesus afirma, olha, nesse dia não vá. Quando eles disserem, ele está no interior da casa, não vá. Então, nós entendemos que a igreja, na verdade, ela é uma igreja universal, única, não existe denominações, divisões, placas, né, segmentos, mas uma igreja universal. O que quer dizer a palavra católica? É a igreja única, né, única existente, a única igreja, né? Então a palavra católica não significa dos católicos romanos, né? A igreja dos católicos romanos é a igreja fundada por Constantino, que é a igreja católica apostólica romana, né? Então nós vemos que há uma corrupção até dentro da própria igreja antiga, aonde uns dos entendidos do Evangelho de Cristo começam a se converter ao romanismo ali e dar-se início ao papado. E a história do papado, depois nós vamos entrar nesses méritos também, elas contradizem muitas coisas, muitas heresias que vão contra as escrituras, colocando o Papa no lugar de evidência, né? Onde ele tem até o papel do Espírito Santo em nossas vidas, mas de maneira nenhuma. Vamos entender, meus irmãos, a igreja, ela se perde com a construção do templo e as suas liturgias. Nós sabemos que a igreja tem os seus sacramentos. Quais são esses sacramentos? O batismo, que isso Jesus deixou, e tem os dízimos não, pelo amor de Deus, a Santa Ceia. Então esses são os sacramentos ritualísticos. O que é os sacramentos? Os rituais que dizem que você é cristão. Então nós cremos sim no batismo, né, nas águas, né, a confissão, nós cremos sim na comunhão do partir do pão e beber do vinho. Então isso é a Santa Ceia que deve ser exercida ali pelos cristãos quando eles se ajuntam. Mas a igreja, no geral, ela dá esse início ali no catolicismo. E por mais que Martinho Lutero tenha reformado e feito a igreja protestante, meus irmãos, nós temos que entender que ele não se voltou ao início de tudo, mas ele reformou a igreja de Constantino. O segredo está aí, é a questão da igreja de Constantino que surgiu, né? E depois surgiram também os calvinistas, os arminianistas, né? Que deram também uma divisão dentro do protestantismo. Meus irmãos, nós temos que entender que o objetivo daqueles que são salvos é voltar-se às Escrituras.
Então, independente da igreja que você frequenta, ou de quem você é, ou que você acha que é, você precisa voltar-se às Escrituras. E voltar-se às Escrituras não é voltar-se assim, mas eu penso que, eu acho que não, mas eu entendo que não. É o que está escrito. O que é que realmente as Escrituras estão me dizendo. Então, para você que discorda da maioria das coisas que eu falo, eu quero te dizer, eu nunca te chamei para minha religião, para minha denominação, e nunca vou te pedir R$1 pelo que eu estou fazendo. Aliás, o que eu estou fazendo é gratidão aqui, porque eu já fui um receptor de uma graça que eu nunca vou poder pagar, né? Essa é a verdade. Então, o que eu estou fazendo é o mínimo que eu posso fazer pelo Evangelho. E o que eu sempre digo é, vá às Escrituras. Então, uma vez que você vê uma coisa e fala assim, isso que ele está falando é mentira, eu quero que você me prove nas Escrituras que o que eu estou dizendo é mentira. A palavra de Deus diz que nos últimos dias se ajuntariam pessoas em determinados lugares. E Jesus deixa um toque nisso. Ele fala assim, aonde estiver o cadáver, aí se unirão os abutres. Está na mesma passagem que ele fala do Cristo, que ele está aqui ou ele está lá. Então, o que acontece? Nós entendemos que aonde está o cristianismo morto, aí se ajuntam os abutres. Aonde está a carniça, a comida podre, aí é onde se juntarão multidões de pessoas. Por isso que eu não me preocupo com a quantidade de gente que vai me ouvir, com a quantidade de gente que vai me aceitar, me ter por amigo, ou que vai me abandonar, me perseguir, me xingar ou me ignorar. Porque a palavra de Deus diz que na carniça, naquilo que é torto, naquilo que é errado, se ajuntariam multidões. Então nós temos que entender que o verdadeiro evangelho, ele traz consigo um sinal. E é isso que você precisa entender agora para a gente resumir essa pregação. O verdadeiro evangelho, ele traz consigo um sinal. E que sinal é esse? É a perseguição. Então, o que denota se você está realmente nos parâmetros das Escrituras é que você não está sendo aceito pelo homem. Porque o coração do homem, a carne de todo o homem, seja de qual religião for, até um ateu que não tem religião, a carne odeia a Cristo, ela odeia o Espírito Santo. Então, quando você se levanta a falar o verdadeiro evangelho, de maneira nenhuma a sua igreja estaria abarrotada de pessoas. De maneira nenhuma você receberia ofertas tamanhas para pagar prédios de 10, 20, 30 mil reais por mês. De maneira nenhuma, porque esse evangelho era o evangelho da perseguição, onde ele aumenta em número quando alguém morre, quando alguém se entrega. Se o evangelho que você prega, pregador, não está conduzindo as pessoas à morte, a voluntária entrega, a voluntária aceitação da sua morte, não uma morte comum, uma morte por causa do evangelho, então você está pregando errado. Você está enchendo a pessoa de si mesmo, e você está tornando ela 2 vezes filho do inferno mais do que você. Nós devemos entender que nós estamos aqui para desfrutarmos o dia da nossa morte. Aqueles que creem no verdadeiro evangelho desfrutam e querem o dia da sua morte. Eles querem o dia que estarão com o seu Cristo. E por isso nós somos chamados de noivo, porque a noiva não vê a hora do seu casamento. Então você que prega a vida na terra, eu vi aquele pastor Cláudio Duarte, uma vez ele conta um testemunho que tinha um jovem orando do lado dele, pedindo assim, Deus, por favor, me leva logo, eu quero estar contigo, volte logo, volte logo. E ele olhou, para fazer os outros dar risada, porque ele nada mais é do que um palhaço, que fica fazendo, como é que chama esses caras que ficam fazendo stand-up, E é esse que ele é, um stand-up gospel. Então ele chegou e disse assim, Senhor, leva ele, porque eu não quero ir agora, porque minha vida está boa. Então isso denota, quando você tem um sentimento, eu não quero ir agora, isso denota que você está enraizado na terra, que você está enraizado em sua carne, nos desejos carnais. E quando você tem esse sentimento no seu coração, desculpa meu irmão, você está caminhando para o rumo da condenação. Se você ler o livro de Romanos, você vai entender que a inclinação para as coisas carnais te geram a morte. Que o curso dessa vida nos conduz às coisas carnais, que as pessoas andam ordinariamente buscando coisas carnais e não questões espirituais. Portanto, eu digo para você, abandone a sua vida terrena, abandone os seus projetos, os seus sonhos, mude a sua concepção sobre as coisas, mude a sua certeza sobre as coisas, nasça de novo, mude as suas convicções daquilo que você aprendeu com a vida e vire seus olhos para essas escrituras. Porque aqui nós encontraremos redenção. Não é a igreja que vai levar para o céu, não é essa igreja, mas é a igreja católica universal, é a única igreja. E como nós se ligamos a essa igreja? Como nós podemos fazer parte dessa igreja? Oração e palavra, oração e palavra. É isso que te faz ser coligado ao corpo de Cristo, conhecê-lo. Então, se você quer conhecer Jesus Cristo, não fica com essa onda de ir para a igreja para ouvir revelação. Isso aí é bruxaria. Vá às Escrituras. Busque auxílio do Espírito Santo na oração e vá às Escrituras. Deixa Deus falar contigo nessa profecia.